Boa tarde a todos os colegas que estão disponibilizando desse tempo para participar um pouco sobre esse assunto que eu considero tão importante. Agradeço especialmente o convite da doutora Sene para participar dessa webconferência, é a minha primeira vez participando, e espero até receber novos convites para compartilhar um pouco mais sobre esse assunto tão amplo e de tanta importância na atenção primária. Falar sobre cuidado paliativo para mim é uma coisa especial. A minha formação, eu vim de família de médicos, pai e mãe médicos, e eu entendia realmente que a medicina era algo mais do que tratar só um órgão ou só uma doença. E o cuidado paliativo me modificou um pouco a minha forma de ver a vida, a minha forma de compartilhar a vida com a sociedade e também de como atuar como médico com os nossos pacientes tão necessitados, né? O cenário atual é de envelhecimento da população e inversão dessa pirâmide. E o que sabemos é que cada vez mais teremos pacientes com doenças oncológicas e não oncológicas com indicação de cuidados paliativos, né? Então hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema tão especial, né? Espero que todos estejam bem atentos para participar e fazer perguntas no final da apresentação. Nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios da medicina paliativa, a gente vai afirmar essa necessidade de trabalhar em equipe, além de alertar para a detecção precoce da dor e de outros sintomas muito prevalentes nessa população de paciente oncológico. Importante, vou fornecer informações para o manuseio seguro das drogas para controle da dor, principalmente a morfina e os derivados de ópio, e apontar alguns detalhes sobre a morte no domicílio. Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Nós não temos como falar de cuidados paliativos sem falar sobre morte, né? Eu não me lembro de ter escutado algum assunto sobre morte em minha casa, e pouco se falava sobre morte na formação acadêmica, um tema muito pouco falado e muitas vezes relacionado até a insucesso do nosso tratamento, né? Então nós muitas das vezes estamos de frente para a morte e nos consideramos impotentes em conseguir manter a cura e o controle que nós tanto estudamos para tentar manter em equilíbrio, né? Só que a morte, ela é um ciclo da vida, ela participa da vida da mesma forma que o nosso nascimento, né? A gente nasce, a gente vive e a gente morre. A morte não apaga nada que a gente construiu e que a gente deixou nessa longa estrada. Então a gente precisa sim falar sobre morte com os nossos pacientes e os seus familiares, né, e até entre nós mesmos, para que a gente possa aí sim começar a filosofar e falar sobre cuidados paliativos, né? Cuidado paliativo é uma área da medicina considero recente, né, mas o grande boom dela começa em 1967, quando a enfermeira e assistente social Cicely Saunders começa a comprar essa briga de cuidar dos pacientes em fase final de vida, que tanto sofriam nesse processo. Então ela fundou um hospice, né, o St. Christopher Hospice, e ali começou assim receber alunos e transmitir esse conhecimento de controle da dor e de outros sintomas. E ali ela já falava um pouco sobre o sintoma dos pacientes que enfrentavam o câncer na esfera não só física, como na esfera social, psicológica e espiritual. Ela, para isso, estudou medicina e se formou aos 40 anos, e a partir dali, esse novo movimento hospice, que se confunde muito com cuidado paliativo, mas que trazem a mesma filosofia, passa a trazer, a partir daí, essa informação do que a gente vem aprendendo hoje. Então, em 1987, ela passa a ser vista na Inglaterra, a medicina paliativa, como uma especialidade médica, e a partir daí em outros países. Em 2005, a gente tem a criação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Em 2009, o nosso Código de Ética Médica começa a entender que o nosso paciente é autônomo e capaz de decidir pelos seus atos. E aí a gente começa também a ter a necessidade dos profissionais de aprender a lidar com cuidados paliativos. E aí já se fala em cuidados paliativos no Código de Ética Médica. E em 2011, então, sai uma resolução no Conselho Federal de Medicina
transformando então a medicina paliativa como uma área de atuação médica dentro das especialidades que estarão abaixo no slide: clínica médica, cancerologia, geriatria, medicina de família e comunidade, pediatria e anestesiologia. Então, o que eu trago de início realmente é o capítulo 1, princípio fundamental do Código de Ética Médica, em que nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob a sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Então é um tema para a gente estar bem atento e realmente ler e buscar literatura para aprender um pouco mais sobre isso. A definição, que foi reestruturada pela Organização Mundial de Saúde em 2002, diz que cuidado paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e de seus familiares diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Ela requer uma identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Vejam que essa definição solicita a prevenção e alívio do sofrimento, mas ela reenfatiza a prevenção e tratamento da dor. Isso é muito importante, e a gente vai falar muito sobre isso ao decorrer da aula. Não tem como fazer cuidado paliativo sem trabalhar em equipe. Não se faz mais medicina sozinho. O médico não consegue realmente dar conta desse trabalho, de conforto e bem-estar dos pacientes sozinho. Então a gente precisa de uma equipe multiprofissional para dar condições a esse paciente, a essa família, a enfrentar e reprogramar essa nova trajetória de vida. Para isso a gente precisa de enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta e outros profissionais muito importantes na detecção de necessidades desses pacientes para que a gente possa trabalhar e ajudar, Além do capelão, que é o profissional capaz de dar suporte ao sofrimento espiritual que alguns pacientes enfrentam. E o cuidado paliativo, ele começa, muitos dizem, quando eu comecei a minha formação em 2012 no Hospital Universitário, eu era chamado na residência para atender os pacientes nas últimas 24 horas ou 48 horas de vida. E muito para conversar sobre morte com os familiares, Parecia que a equipe assistente, ela não tinha, ela negava essa condição de conversar isso com os seus pacientes e familiares e chamava a equipe de suporte e a equipe de cuidado paliativo para falar sobre isso. Isso é só uma pequena parcela do nosso trabalho. Nós começamos a cuidar dos pacientes desde o diagnóstico do câncer inoperável ou do câncer metastático, onde existe sim tanto o acolhimento do paciente e da família e a avaliação dos seus sintomas, como também o tratamento que prolonga a sua vida, o tratamento antitumoral. E essas coisas vão caminhar em conjunto durante toda essa trajetória e evolução natural da doença. E ao tempo em que a doença progride, ao tempo em que as linhas de tratamento se tornam fúteis, ou sem sucesso, é onde a gente começa a ter uma parcela maior, mas entendendo que a gente precisa fazer com que esse processo seja um processo sem descontinuidade, para que o paciente não se sinta abandonado. Então, ele além de cuidar no diagnóstico, de cuidar nos últimos 6 meses de vida e também do processo de morte, a gente estende esse cuidado também para o luto, entendendo que a gente precisa sim acolher essa família e sim, cuidando bem desde o início, a gente conseguirá combater o luto patológico, que é uma coisa que a gente vai sempre tentar evitar. E diante disso, a gente começa a perceber na prática que os pacientes sob cuidados paliativos começam a viver mais, E isso trouxe interesse de algumas pessoas a investigar e pesquisar. Então, em 2010, o New England publica um trabalho muito interessante, onde coloca um braço de paciente com câncer de pulmão não pequenas células metastático para receber tratamento oncológico padrão, e no outro braço um paciente vai receber o mesmo tratamento oncológico padrão, mas também será acompanhado pela equipe de cuidado paliativo. O que se viu nesse trabalho foi que os pacientes sob cuidados paliativos viveram mais,
foram 11,6 meses para o paciente sob cuidados paliativos e tratamento standard e 8,9 meses para o paciente que não recebeu cuidado paliativo. Mas foi sim também aplicado escalas de ansiedade e depressão, onde se viu menores índices de depressão e ansiedade nos pacientes que foram acolhidos pela equipe de cuidado paliativo. E não mais só, também receberam menos terapia agressiva no final da vida, que é uma coisa que pode ser sim um complicador para o luto. Então, cuidados paliativos tem, não só na prática, mas como também baseado em evidência, essa intenção, né, de cuidar, acolher, aliviar o sofrimento e muitas das vezes acaba assim por prolongar a vida. E os princípios dos cuidados paliativos são, de maneira principal e imediata, né, é controlar o sintoma do paciente, principalmente a dor. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. Não acelerar e nem adiar a morte, né? A gente integra aspectos psicológicos, espirituais e sociais nesse cuidado do paciente. A gente passa a não olhar a doença, a gente passa a olhar o paciente, a sua história e passa a olhar a família como parte do cuidado, né? E a gente oferece um sistema que seja capaz de dar vida digna aos pacientes e aos seus familiares. Esse sistema precisa sim ter leitos hospitalares para atender pacientes com sintomas refratários, precisa ter fornecimento de drogas opioides para controle de dor e para controle de outros sintomas, né? Então, o sistema de hoje desorganizado, com pacientes falecendo em emergência, não é o sistema adequado e ideal para acolher e confortar esses pacientes com doença avançada. O que temos no cenário atual, no cenário atual, o que se vê é que são 19 milhões de pessoas precisando de cuidados paliativos, é muita gente, né? Só que 34% é câncer, né? Ou seja, o cuidado paliativo é aplicado a diversas patologias que são muito comuns na atenção primária, né? Então, doenças cardiovasculares, elas chegam a ser até mais prevalentes a necessidade de cuidado paliativo. Não só ela, como demência, como DPOC, como até pacientes em tratamento para tuberculose, onde o tratamento está sendo refratário e resistente às drogas que a gente tem disponível, né? Então, é um trabalho bem amplo. E para começar isso tudo, a gente tem que aprender a se comunicar. E para aprender a se comunicar, né, o mais importante é que a gente também aprenda a falar a verdade. Não é incomum receber na unidade básica ou receber no hospital, no ambulatório, pacientes, senhoras idosas, com a sua família, e por trás da consulta tem um familiar apontando atrás, dizendo que ela não sabe que tem câncer, né? Então existe sim essa relação do câncer com a morte, e a negação da morte reflete também esse entendimento. E os familiares entendem também que não passar a verdade significa proteger esse paciente, né, de talvez um sofrimento muito grande, de um quadro de tristeza ou depressão profunda. O que a gente sabe é que se a gente precisa viver esse ciclo da vida, é difícil programá-lo, a gente precisa programar através da verdade, mas não é chegar e fazer o roubo da verdade, a gente precisa aprender a ouvir. Se a gente aprende a ouvir, a gente é capaz de detectar o momento certo de passar as informações. E o paciente e a família vai pedindo para que a gente coloque uma pedra de cada vez. Eles pedem as informações e a gente oferece. E a gente, se tem dúvida, pode certificar. A senhora quer conversar sobre isso? Você quer falar sobre isso? Você está preparada? E você pode sim abordar a verdade, que é dessa melhor forma que a gente trabalha. A gente precisa ter essa sensibilidade de esperar esse momento certo, né? E manter sim as esperanças e respeitar metas realistas. Então, nós não estamos para roubar a esperança dos pacientes, né? Nós devemos trabalhar com esse equilíbrio. E na unidade básica, quando você recebe um paciente com doença oncológica metastática, onde isso vai interferir na toda a dinâmica da família, é muito importante um planejamento de uma conferência familiar, para que aí sim participe o médico e toda a equipe multiprofissional, né, para que se possa sim ouvir, né? Nessa planejamento de conferência, a gente só ouve e detecta as demandas. Se a gente não tiver esse tempo para ouvir as demandas, a gente não vai estar acolhendo de forma satisfatória o paciente e os seus familiares. E a agente de saúde é muito importante, lógico, para nas visitas familiares detectar qualquer conflito e qualquer sofrimento que possa estar advindo de uma comunicação não efetiva, né? Lembrando que comunicação efetiva significa que a pessoa do outro lado ela compreendeu o que você falou, né? Então não dá para dizer termos técnicos para as pessoas que não podem entender isso. E
a gente cuida do paciente, cuida da família, mas também cuida do cuidador principal, que pode ser um familiar, como pode até ser um cuidador contratado, né? O que a gente sabe é que as doenças sem possibilidade de cura causam um grande impacto na vida do paciente e de todo o seu entorno, né? E modifica essa dinâmica familiar, e isso pode sim trazer desgaste físico e emocional aos cuidadores, né? Então os cuidadores passam a ter sintomas inespecíficos, começam a visitar a unidade básica porque estão com dor de cabeça, porque estão com taquicardia, aceleramento do coração, né? Então é importante esse entendimento, essa atenção, que eu sei que a unidade básica faz com muita efetividade, né? E como avaliar um paciente em cuidado paliativo? A gente precisa entender que trajetória de vida esse paciente teve, porque isso explica muitas coisas lá daqui para frente, explica como é o relacionamento desse paciente com a sua família, né? E vai explicar também, identificar que preferências e que dificuldades, né, esse paciente vai ter nessa trajetória ao longo da doença, né? A gente precisa entender a cronologia natural da doença. Então, se um paciente tem demência de Alzheimer, a gente entende a evolução natural e os seus estágios. Então, a gente pode, através disso, se antecipar. A gente entende que o paciente com câncer de mama tem um perfil diferente do que os pacientes com câncer de pulmão. Sobrevidas diferentes, drogas diferentes e cada vez mais drogas novas, modificando a evolução natural do paciente que tem câncer e muitas vezes fazendo que o paciente com câncer tenha sim uma doença crônica, né? E a gente precisa estar a todo momento elaborando o prognóstico para que a gente possa tomar condutas racionais diante desse nosso paciente. Elaborar prognóstico não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem como ter o envolvimento da experiência profissional, né? Não é incomum na nossa unidade de cuidados paliativos do CEPOM a própria técnica de enfermagem, pela sua experiência, nos alertar: doutor, você está percebendo que esse paciente está nas últimas 24 horas, 48 horas de vida? Às vezes eles percebem mais do que a gente. Então a percepção de todos é muito importante, né? Entender a evolução natural da doença, o próprio exame físico consegue nos dizer realmente se esse doente está numa condição mais grave ou não, paciente com anasarca, que tem edema de membros inferiores, né? Distúrbios motores como uma paraplegia por uma compressão medular, são todos fatores que nos ajudam a elaborar o prognóstico. Temos alterações laboratoriais que também podem nos sinalizar, não só em oncologia como no doente não oncológico, distúrbio do sódio, distúrbio do cálcio, né? E alguns sintomas também que são importantes, principalmente o delírio, né? A confusão mental no paciente oncológico é uma condição muito importante, porque às vezes eles são refratários a tudo que a gente está fazendo. Às vezes o delírio representa realmente o momento final da vida desse paciente. Às vezes a gente chamaria isso até de delírio terminal. Condições em que o paciente entra num quadro de confusão, onde todos os fatores reversíveis são avaliados no hospital e esse paciente ele é refratário a todo o tratamento e a gente está diante de um delírio terminal, corroborando para um prognóstico ruim, né? Pacientes desnutridos, né, pacientes muito emagrecidos, são pacientes que conferem um prognóstico ruim. E a funcionalidade, que é o que eu vou tentar falar um pouco mais abrangente para vocês, que é uma coisa que a gente utiliza muito através de uma ferramenta que mede essa capacidade funcional e que nos explica bastante qual caminho esse paciente vai andar. Então a gente utiliza a escala de performance paliativa, chamada de PPS, validada para pacientes oncológicos, e já alguns trabalhos mostrando benefício em pacientes não oncológicos, utilizando tanto em insuficiência cardíaca quanto em DPOC. O que a gente tem são escalas de 0 a 100, pulando de 10 em 10 pontos, onde a gente avalia a deambulação do paciente, a atividade do seu dia a dia e a evidência dessa doença nesse paciente, a questão do autocuidado, ingesta alimentar e nível de consciência. Então, se a gente tem um paciente que chega no ambulatório com um diagnóstico recente de uma neoplasia de mama com metástase visceral e ela chega para você andando, onde ela consegue fazer algumas coisas em casa, porém com um certo esforço, mas você já vê que ela sente uma dorzinha em hipocôndrio direito por conta da doença hepática. Então ela tem ali uma performance de 80%, né? A gente diz que pacientes com performance de 70% para cima são pacientes estáveis, né? Mas diante daquele paciente que passa a maior parte do tempo sentado ou deitado,
que tem uma incapacidade para qualquer tipo de trabalho de afazeres em casa, mostrando que ele tem sim uma doença com expressão extensa e ele precisa de assistência considerável, onde a sua ingesta alimentar está normal ou reduzida, a gente tem um paciente com PPS de 50%. Isso mostra um paciente com uma limitação funcional, né, onde a gente diria que ele está num estágio de transição, e esse estágio de transição, que é muito perfil de pacientes que às vezes estão em acompanhamento com o oncologista e não com a equipe de cuidado paliativo, é um alerta para entender que esse paciente provavelmente tende a progredir e cair performance ao longo do tempo, né? Como também o perfil do atendimento domiciliar, que é o paciente que tem aquela performance de 30%, que ele é totalmente acamado, incapaz para qualquer atividade, com doença extensa e tem dependência completa, né? É o paciente da assistência, onde o cuidador também está em cima e muitas das vezes precisando de bastante assistência. O entendimento desse PPS, desse número, nos ajuda a alertar para essas condições, porque se você questiona sobre a capacidade de deambular, você já está de olho em risco de queda, se você questiona sobre essas questões, já envolve imobilidade, envolve controle de ferida, a questão alimentar, se está comendo ou não está comendo. Então a aplicação dessa escala de rotina, ela nos atenta para diversas coisas e nos atenta a dizer em que etapa da doença, ela nos ajuda a acompanhar a curva evolutiva da doença. Se você tinha um paciente que tinha um PPS de 50%, no mês seguinte ele tem um PPS de 30%, que a gente sabe que essa performance tende a sempre cair, como mostra esse gráfico, né? A performance do paciente oncológico é dessa forma, ela cai, mas não sobe, ela sempre regride. Lógico que a gente pode ter pacientes que apresentam um quadro agudo de sepse, numa fase inicial do câncer, e eles vão ser tratados e a performance vai levantar. Mas a gente diz aquela performance pura, que envolve sim a patologia de base, o câncer, né? Então é importante esse uso e essa aplicação dessa escala, além de também nos ajudar na comunicação. Você pode passar esse caso para um profissional, fisioterapeuta. Olha, paciente com PPS de 20%. PPS de 20%, a gente sabe que tem uma expectativa de vida às vezes de 7 dias ou 15 dias de vida. Então essas coisas são importantes, não são 100% fiéis, porém nos ajudam a planejar o futuro. E o que a gente considera em cuidados paliativos emergência médica é o sofrimento humano. A gente precisa combater o sofrimento humano, principalmente a dor física e a dor total. A Cicely Saunders, que conviveu com esses pacientes com doença terminal, refletia sobre esse sofrimento. A doença ela aparece com sintomas de debilidade, com muitos efeitos colaterais que muitas vezes estão relacionados à terapia que o paciente está sendo feita para o câncer, né? Ela existe quadros de tristeza e depressão por conta da perda da posição social, incapacidade de trabalho, afastamento familiar, a própria fadiga crônica, a própria insônia, ou às vezes a própria fadiga psíquica que às vezes o tratamento da dor pode gerar, né? O afastamento de amigos, às vezes a própria demora que aquele diagnóstico do câncer acontece. É muito comum, o paciente tem dor lombar, vai na unidade básica, vai na emergência, e aí depois de 6 meses buscando se diagnostica uma neoplasia de pâncreas, por exemplo. Então essa demora no diagnóstico, o fracasso terapêutico, a conversa com o oncologista para dizer que aquela tomografia mostrou progressão, tudo isso gera um sofrimento muito grande. Além da ansiedade, que vem muito relacionada ao medo, porque quando se fala em câncer, automaticamente essa família, esse paciente fala em morte, eles têm medo da morte, eles têm preocupação de como a família deles vai ficar, né? E além disso tem medo de que assistência eles vão receber. Por isso que é importante o início do cuidado paliativo de forma precoce, porque o que deixam eles, os nossos pacientes e familiares confortáveis, é saber que nós da equipe de cuidados paliativos ou nós capacitados a acolher pacientes com sofrimento estaremos por perto, né? Estaremos por perto para o que der e vier, né? E um instrumento importante para avaliação do sintoma é a escala de ESAS, que foi desenvolvida no Canadá, que é a escala de avaliação de sintomas de Edmonton, que eu também recomendo ser utilizada em visitas de pacientes sobre a filosofia e sobre os cuidados paliativos. Você observa que a gente não foca na doença, a gente foca nos sintomas, e os sintomas controlados ajudam, os sintomas físicos controlados ajudam esse paciente a poder até sim pensar de outra forma, né? Mas com dor muitas das coisas ficam distorcidas, né?
Então a gente precisa sim combater isso. E de que forma? Questionando os sintomas. Os pacientes muitas vezes não vão nos avisar que sintoma ele tem. Ele pode falar que está com dor, mas pode ser que ele não diga alguma outra coisa. Então a gente precisa ser ativo. E isso não precisa ser feito pelo médico, isso pode ser feito por qualquer profissional da unidade básica que visite esse paciente. E o que a gente faz é pontuar de 0 a 10 para tentar intensificar isso e para saber num tratamento, numa reavaliação, se isso teve melhora e resposta à tua terapêutica. Então são sintomas que são muito prevalentes e por isso estão nas escalas. É dor, cansaço, náusea, depressão, ansiedade, sonolência, o apetite, falta de ar, sensação de bem-estar e outro sintoma que você pode alocar. É muito comum um paciente oncológico que recebe as suas terapêuticas ter boca seca, o próprio sintoma de constipação, cólica abdominal, efeito colateral de alguns remédios. Então são coisas que podem ser questionadas e tem que ser tratadas de forma efetiva. E a partir daqui a gente fala do nosso principal sintoma a ser controlado no paciente oncológico. Sabemos que 80% ou 90% dos pacientes oncológicos vão ter dor na trajetória da doença. Normalmente a dor é o que faz o paciente procurar uma unidade de atendimento, onde é feito muitas das vezes ali o diagnóstico do câncer, né? E a dor pode persistir com tratamento cirúrgico e com tratamento proposto de radioterapia e de quimioterapia para esse paciente. Então o paciente pode até estar curado do câncer com o tratamento proposto, como uma mastectomia, mas ele pode evoluir com uma dor intercostal persistente e a gente precisa combater esse sintoma. Então a dor é o que o paciente diz ter. Se ele diz que tem dor, ele tem dor, né? É uma experiência sensitiva e emocional desagradável que está associada a um dano real ou potencial dos tecidos. E a gente precisa classificar se essa dor é aguda ou se essa dor é crônica, né? O que se sabe é que a dor aguda existe dano tecidual. Se você controla o dano tecidual, isso recupera, a dor alivia. Se essa dor é persistente, se ela se estende por mais do que 6 meses, a gente está diante de uma dor crônica. Não significa que um paciente com dor crônica não possa agudizar a sua dor. Se eu tenho um paciente com neoplasia de próstata, com múltiplas metástases ósseas, e ele evolui subitamente com uma dor em quadril após o banho, ele pode ter feito uma fratura patológica do fêmur e a gente precisa estar atento. Então essas definições são bem importantes e o assunto agora vai ser falar sobre dor. As causas de dor no paciente oncológico são diversas e costumam ter associações, né? A dor pode ser por infiltração direta do tumor, então a gente pode ter uma dor óssea, a gente pode ter por compressão do tumor, por invasão do tumor, ou porque ele é um tumor primário ou do osso, ou porque é metástase. Ele pode ter uma dor visceral, que é a dor que acomete os órgãos abdominais por metástase ou pela lesão primária. Pode ter dor de característica neural e vascular também por envolvimento do tumor. A dor pode ter relação com o tratamento, como eu falei, o pós-operatório. Os pacientes submetidos à toracoscopia evoluem muito com dor intercostal. Essa dor atrapalha, o paciente pode estar, volto a dizer, pode estar curado do câncer, mas ele tem dificuldade até para trabalhar, justamente por conta desse efeito que acontece por conta do procedimento e acometimento neural. Sem contar os pacientes que foram submetidos à quimioterapia, que geraram uma neuropatia da ponta dos dedos e dos pés, que gera que a vovozinha vai tentar andar e a sandália escapa do pé. Essas coisas não consegue abotoar o botão da blusa. Essas coisas a gente precisa estar atento, tem que ser efetivo no tratamento, né? Sem contar também a dor relacionada à radioterapia, pode ser por mucosite, esofagite ou por lesão neural por conta da radiação, né? E às vezes, não muito infrequente, o paciente pode ter dor que não tem a ver com a doença de base, não tem a ver com câncer. Então os nossos pacientes são pacientes muitas das vezes idosos, com múltiplas comorbidades e que podem apresentar dor por osteoartrose, por neuropatia diabética. Faz parte do nosso dia a dia e não menos importante também de ser tratado. O que se percebe é que pacientes com doenças não oncológicas são pouco assistidos da dor e que quando estes desenvolvem câncer, a atenção passa a ser maior. Não dizendo que os pacientes oncológicos têm uma assistência global da dor, né? Então a gente precisa estar bem atento a esse sintoma. E para avaliar bem a dor, a gente precisa pegar uma cadeirinha, sentar do lado do paciente e perguntar: me conta como é a sua dor. E a gente precisa ter tempo para ouvir. A gente precisa entender a intensidade dessa dor,
quanto tempo ela dura, quais são as suas características, em que momento do dia ela aparece, né? O que desencadeia, o que alivia, e identificar se essa dor interfere no sono, no apetite, na funcionalidade, na concentração, nas questões emocionais e nas relações sociais. E muito importante, os idosos não informam a dor. Então a gente precisa ser proativo com essa população, né? E lembrando que pacientes demenciados também podem ter câncer, e esses pacientes muitas das vezes são mal informantes, e a gente precisa detectar sinais indiretos de dor, que é gemência à manipulação, gemência em outros períodos, né? Faces de dor durante a mobilização no leito e no banho, taquicardia e hipertensão arterial durante as mobilizações, são sinais de dor e precisam sim ser abordadas e tratadas. Olhar também questões de espasticidade, outras coisas que podem sim ser geradores de dor e que a gente pode abordar. Então, esse slide nada mais é do que mostrar que a gente precisa ser proativo, a gente precisa não esperar que esse paciente ou que essa família. É muito importante às vezes abrir mão do cuidador ou do técnico, de quem está muito no cuidado geral e direto com o paciente, e dizer: você acha que ele tem dor? Você tem a sensação, te faz, na tua impressão, ele tem dor? Quando você dá banho nele, você acha que ele faz algum gesto que te identifique dor? Então isso é muito importante. E prever a dor é muito importante. Eu tenho 2 filhos, estou indo pro meu terceiro, né? E a gente sabe que se acordou de madrugada e a gente sabe que está na época do dentinho nascer, a gente já prevê que aquilo ali pode ser por conta de uma dorzinha no dente. Então, se a gente pode prever que o paciente vai ter dor no banho porque ele é espástico, a gente pode fazer analgesia pré-banho, e isso vai ajudar bastante e não vai se repetir. Lembrando que os tipos de dor, se não soubermos os tipos de dor que estamos tratando, não saberemos tratar direito. O tratamento é multimodal. O paciente com câncer costuma ter uma dor mista, né? Então a dor envolve 2 esferas muito importantes, que é a dor nociceptiva e a dor neuropática. A dor nociceptiva, que pode ser somática ou visceral, nada mais é do que a dor que acomete osso, músculo, partes moles e ligamentos. E a dor visceral é a dor que envolve os órgãos abdominais, né? Então isso é um tipo de dor que responde muitas das vezes bem ao opioide ou não tão bem ao opioide, né? Isso a gente vai dissertar um pouco mais na frente. E a dor neuropática, que é uma dor totalmente diferente da dor nociceptiva, é aquela dor do choque, é a dor de agulhada, é a dor que queima, é aquela dor que quando a água bate a dor é insuportável, é onde eu não sinto sensação de toque na perna, em locais acometidos por lesão neural. Então, na dor nociceptiva não existe lesão do sistema nervoso. Na dor neuropática existe lesão, e no paciente com câncer o que nós temos é normalmente dor mista. Mista com predomínio neuropático ou mista com predomínio nociceptivo. A gente, para avaliar a intensidade da dor, podemos usar escalas. No meu dia a dia eu pergunto para o paciente, você pode me pontuar a sua dor? De 0 a 10, 0 é nenhuma dor, 10 é muita dor. Qual é a sua dor? Né? Porque a partir daí a gente define que remédio a gente vai dar. Então não tem como trabalhar com dor sem pontuar a dor, porque a partir daí é que você trabalhará com tratamento. Então a Organização Mundial de Saúde, em 1986, criou a escada analgésica. Isso é muito antigo e pouco usado, né? Não à toa que se inventou o 5º sinal vital, para que a gente pudesse valorizar a dor da mesma forma que valorizamos a pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura, né? Então é o 5º sinal vital, é importante, tem que ser visto sempre e sempre ser reavaliado. E a escada da dor, ela é importante porque se numa dor leve, que é uma nota de 1 a 3, a gente vai tratar com analgésicos comuns e anti-inflamatório, corticoide, que são os adjuvantes. Numa dor moderada, a gente vai utilizar, que seria uma dor de 4 a 6, a gente vai usar opioides fracos. E na dor severa usaremos opioides fortes. Existe aqui um 4º degrau que não foi colocado nessa escala, que seria a dor refratária, onde podemos abrir mão do bloqueio anestésico ou às vezes de radioterapia antiálgica, dependendo do motivo da dor. Já existem locais advogando de que pode ser que a gente faça esse 3º degrau cair para 2º degrau, ou seja, nós podemos tratar dor moderada
com doses baixas de opioide forte, e que isso poderia ser algo efetivo, né? E até mesmo mostrando para que a gente lembre-se que a gente tem que subir esse degrau. Se a gente não está subindo, então a gente desce esse patamar, entendendo que a gente sim tem que usar opioide forte para as dores severas, principalmente no paciente oncológico, mas também nos doentes não oncológicos. Então no opioide fraco a gente tem o grande padrão, a codeína, que muitas unidades básicas já têm disponível, e o tramadol. A codeína é um opioide, ela é metabolizada no fígado e transformada em morfina. 10% da população não tem como converter essa medicação em morfina. Isso significa que é esperado que, se você prescrever esse remédio para 100 pessoas, 10 pessoas não vão ter efeito sobre isso. Então você precisa trocar o remédio, né? Lembrando que o intervalo da droga é de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, e que existe dose teto, dose máxima, não podendo ultrapassar 60 miligramas de 4 em 4. Eu não passo dos 30. Se eu uso 30 de 4 em 4 não melhora, eu já pulo para o opioide forte, porque só vai somar efeito colateral, e a codeína é um dos medicamentos que mais constipa da classe dos opioides, né? Lembrando que ele tem um efeito antitussígeno, que dependendo da condição do nosso paciente oncológico, isso pode ser uma boa ferramenta para trabalhar com esse sintoma. E o tramadol é uma medicação que ainda não se sabe se é realmente um opioide ou trabalha de outra forma, mas o que a gente sabe é que ele inibe a captação de serotonina e noradrenalina, por isso tem que ser usado com muita cautela em associação com os antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina, porque podem causar síndrome serotoninérgica, né? É uma droga que tem um perfil bom em dor, com padrão também neuropático, então ela atua na dor nociceptiva, e um perfil de aglobar um pouco a dor neuropática. Tem dose teto, o intervalo pode ser também de 4 ou de 6 horas, lembrando que pode reduzir o limiar convulsivo, isso é ficar atento, e que o efeito colateral mais comum realmente é a náusea. Então, falando sobre o opioide forte, a morfina terceiro degrau ou segundo degrau em doses pequenas, são diversas as apresentações disponíveis, que facilita muito o nosso trabalho, é uma droga de baixo custo, tem diversas vias de administração, lembrando que é uma ótima droga para ser administrado por via subcutânea, no domicílio, né? E lembrando que a meia-vida dessa droga é de 2 a 4 horas, então a morfina tem que ser prescrita a cada 4 horas, no relógio, né? Os pacientes que têm dor crônica vão ter dor e vão acordar com a dor, porque o problema está ali. E se é uma doença oncológica em progressão, a tendência é que a dor piore, né? E que o paciente precise cada vez mais de remédio. E é o segredo da morfina, que não tem dose máxima, tá? A morfina não existe efeito teto e você pode ir aumentando. Em algumas dicas eu vou dizer um pouco aqui mais na frente. Lembrando que é uma droga também importante para o controle da dispneia. Então, se você tem um paciente com dor e sensação de dispneia, é uma droga efetiva, também às vezes utilizada em pacientes com DPOC em baixas doses, que também alivia essa sensação de dispneia. Então, quais são as dúvidas frequentes com o uso da morfina? A morfina causa depressão respiratória? É uma pergunta que é muito feita para a gente. Se você começar com doses baixas, titular ela, e entender que a morfina também tem excreção renal, e no paciente renal crônico você tem que usar menores doses ou em intervalos mais alargados, se você respeitar esse entendimento da droga, você não terá depressão respiratória, né? Ah, a morfina acelera a morte? A morfina não tem nenhuma relação com isso, tá? Muito se diz que já estou na morfina, então se você já está na morfina é porque você está próximo da morte. Então isso é um preconceito, é a opiofobia, e o que se fala também é realmente nos corredores dos hospitais, isso se dissemina, então isso atrapalha muito o cuidado e o tratamento da dor. Por isso que a gente vai falar sobre os detalhes do tratamento da dor, para informar bem como fazer com que o paciente e a família se beneficiem do tratamento da dor com a morfina. E a morfina transforma o paciente num zumbi? O que a gente sabe é que a morfina tem como efeito colateral a sonolência, lentidão do pensamento, às vezes esquecimento. Esse sintoma, principalmente de sonolência, muitas das vezes, diria eu que 70% a 80% deles vão reduzir no seu terceiro ou quarto dia de tratamento, né? Então você explica isso para a família.
Agora, caso você inicie a morfina e o paciente realmente entre numa sonolência profunda, pode ser que você tenha pego pesado na dose. E aí a orientação é reduzir em 50% a próxima dose, que aí sim pode ser que o paciente tenha respondido de forma potente essa medicação, mas não é uma coisa do dia a dia. Então os efeitos cognitivos são o que eu acabei de falar, lembrando da confusão mental que pode acontecer no idoso. Então o paciente pode sim delirar nos primeiros 3, 4 dias do remédio. Ele causa boca seca, causa náusea e vômito e causa constipação. A mão que prescreve opioide é a mesma mão que prescreve o laxante. Isso significa, se eu prescrevo codeína, eu prescrevo laxante. Se eu prescrevo tramadol, eu prescrevo laxante. Se eu prescrevo morfina, eu prescrevo laxante. Né? Lembrando que pode causar retenção urinária. Isso não significa que se o paciente tem HPB eu vou deixar de tratar a dor dele. Você vai trabalhar com equilíbrio. Né? E pode causar dependência física, significa eu não posso tirar rapidamente. Pacientes que usam antidepressivo também não pode tirar droga rapidamente, porque mexe com o receptor. Então a abstinência é causada por suspensão abrupta da dose. Né? E a dependência psíquica, que seria por uso recreativo da droga, isso é muito raro, né? Raro, principalmente se você está lidando com um paciente que tem dor. Né? E além disso, o outro efeito adverso do opioide é a tolerância. Tolerância significa a náusea vai melhorar, outros sintomas vão melhorar. A constipação vai ficar e a dor pode ser que precise de remédios a mais, porque vai encontrar um equilíbrio. Então, muitas das vezes é tolerância, mas às vezes a dor não melhora porque a doença está em progressão e em atividade. Então, como titular? Você pode começar um paciente que tem dor, a dor é severa, é um idosinho, um vovozinho, você pode começar com 5 mg a cada 4 horas no relógio. Se ele tem disfunção renal, começa com 5 mg a cada 6 horas e observa. Né? Dependendo da experiência sua, vai chegar ao ponto que você vai fazer como eu faria. Eu faria 10 mg a cada 4 horas e deixaria 10% da dose total para ser usada como dose de resgate. Isso significa que você precisa dar ferramenta para esse paciente, para a família ter acesso a um analgésico nos intervalos do remédio. Então esse remédio é dado 6 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde. Se eu tomei 6 da manhã, deu dor às 10 da manhã, o doutor falou que eu posso tomar 10% da dose. Então, se um paciente usa 10 mg a cada 4 horas, ele usa 60 mg por dia. Eu daria 6 mg, ou metade do comprimido. Você daria metade do comprimido em cada intervalo. Ah, mas eu posso repetir quantas vezes? Você pode repetir a cada hora. A cada hora ou a cada hora e meia. Então, se ele teve dor, tomou remédio às 6, deu 10 horas, teve dor, toma o remédio. Ah, então quando chegar a hora de tomar a medicação do meio-dia, eu faço o quê? Eu não dou? Não, você vai dar. Tá? Porque a hora do relógio é a hora do relógio. O resgate, ele vai ficar daquela forma. E no dia seguinte, você vai entender. Se esse paciente fez mais do que 2 resgates durante o dia todo, você soma essa dose na dose seguinte e divide durante essa posologia de 4 horas. Se ele só fez 2 resgates, às vezes isso é esperado, porque a gente tem uma etiologia de dor que chama dor irruptiva, que a dor escapa fora do nosso padrão, independente da dose estar certa ou não, e às vezes é só usando o reforço que essa dor melhora. Então, se você tem surgimento de efeitos adversos que não são tolerados, você reduz em 50%, né, a dose. E lembre-se do que eu já falei, que às vezes a dor está existindo por progressão, e às vezes o vômito ou outros sintomas de desorientação pode ser progressão no sistema nervoso central, pode ser distúrbio metabólico e não ser efeito colateral da droga. Então isso é bom também estar bem atento. Então, para trabalhar com opioide, a gente precisa saber que existem opioides certos para as pessoas certas, né? Tem um paciente que vai se adaptar bem à morfina, mas tem um paciente que vai se adaptar melhor à metadona. Tem um paciente que consegue se adaptar à codeína, mas tem um que não vai responder e vai responder melhor ao tramal. Então a gente acaba trabalhando com diversas classes de medicamento, então é importante saber a proporção entre um e outro, que é o que essa tabela mostra, né? O que precisa ficar claro é se o paciente está usando morfina oral, se você vai fazer endovenoso ou subcutâneo, você divide a dose na metade. Tá? E se você está utilizando, por exemplo, morfina e vai passar para metadona, a gente tem que lembrar que metadona é uma droga para ser utilizada por especialistas, onde ela é 10 vezes mais potente do que a morfina oral.
a morfina tradicional, né? Então o rodízio de opioide vai existir em 10 a 30% dos pacientes que você for prescrever, entendendo que esses efeitos intoleráveis são intoleráveis caso você tenha feito a proposta de dar os remédios sintomáticos nos primeiros 3 a 5 dias do início do remédio. O que significa isso? Se eu começo pela primeira vez a dar codeína, eu dou Plasil fixo por 5 dias. E eu dou laxante e eu deixo um aldolzinho se necessário para o vovozinho se ele desorientar. E depois de 5 dias esses sintomáticos saem e fica só o laxante. Isso faz com que o paciente sim não tenha os efeitos colaterais que vão entrar em intolerância e não mais vão precisar ser tomados de forma frequente. Então, para uma boa adesão é preciso conscientizar o paciente e a família. Então tem que dizer para ele, o senhor tem dor, amanhã o senhor vai ter dor de novo. O seu problema continua aí, a sua dor é crônica. Ou você convive com a dor ou não. E explica que a dor deforma a nossa vida. A dor modifica o nosso bem-estar, faz com que a gente fique mais tempo restrito ao leito, né, e deixa com que a gente aproveite a nossa vida da melhor forma. Então a gente precisa sim informar eles a importância disso. Desfazer o mito de farmacodependência e também dizer que não existe essa relação de porque está na morfina é porque está com a doença avançada. E se aumentou a morfina é porque a doença progrediu. Isso é muito falado entre os pacientes familiares e precisa ser desmistificado. Precisa ser reavaliado de forma frequente, a gente precisa assegurar se o paciente está tendo acesso ao remédio, se a posologia está de forma cômoda e simples, e a gente tem que sempre tratar de forma proativa os efeitos adversos. E abrir mão também de terapias não farmacológicas que temos disponível, como a própria acupuntura. Lembrando que temos drogas no Brasil, opioides de liberação prolongada, onde você vai abrir mão dessas drogas para os pacientes que têm uma dor já controlada, né? O tramadol tem na posologia retarde de 12 em 12. Se temos a morfina de liberação controlada, que seria 30, 60 e 100, também de 12 em 12, significa que se eu tenho um paciente que toma 10 miligramas de 4 em 4 horas, ele toma 60 miligramas por dia de morfina. Então eu pego um comprimido de 30 de morfina LC e dou de manhã, e dou 30 à noite. Isso equivaleu a 60, é a mesma coisa. O oxicodona entra no mercado em 2014, que é uma droga, o opioide forte de liberação controlada, onde ele tem um efeito dual, ele age na primeira hora rapidamente, 6 horas depois ele age mais um pouco, então ele faz esse efeito de tratar a dor aguda, mas ele se preserva por 12 horas, mas só deve ser usado em pacientes com a dor já controlada. E o fentanil transdérmico, que é um adesivo que você troca a cada 3 dias, disponível para os nossos pacientes também lá no CEPOM, e que também são feitos dessa forma, mas prescritos apenas para quem já está com a dor controlada. Se o paciente está progredindo doença, dor fora do controle, não dá para passar para a morfina de liberação, para as drogas de liberação controlada. Eu vou passar um caso bem tranquilo sobre para a gente poder exercer o que a gente tem falado aqui. Paciente masculino de 80 anos que mora a 100 km de um serviço de referência em oncologia. Ele é casado, tem um filho e é católico. Ele tem uma neoplasia de próstata que foi diagnosticada em 2004. Progressão de doença óssea, caiu a performance na última linha de tratamento. O próprio paciente e os familiares mostram a sua autonomia, mostram o seu desgaste, distância para o tratamento e optam por cuidado paliativo exclusivo. Então ele é encaminhado para a equipe de cuidado paliativo e a equipe de suporte oncológico do hospital. Na primeira consulta ele tinha um PPS de 50, aquele paciente que passa a maior parte do tempo na cama, né, mas que precisa de uma certa ajuda. Esse paciente então foi acolhido, a família, foi elaborado um tratamento sintomático e foi encaminhado para atenção primária com as medicações prescritas, com um resumo médico e um contato telefônico, que é muito importante. Lembra, a unidade básica faz parte da equipe de cuidado. Então vocês participam muito do nosso trabalho, principalmente para pacientes que moram distante do nosso centro. Então, esse paciente saiu com codeína mais paracetamol, um comprimido a cada 4 horas. Ele saiu também com metoclopramida, um comprimido de 8 em 8 por 3 dias e após, se necessário. Recebeu o anti-inflamatório como um adjuvante da dor óssea de caráter incidental. Paciente que tem dor por metástase óssea, paradinho não dói, mexeu dói. Não significa que ele tem que ficar parado o dia inteiro. A gente precisa gerar tratamento efetivo da dor. E deixamos 10 gotinhas de Aldol para caso ele evoluísse para confusão mental.
Então ele foi, além disso, prescrito óleo mineral, 10 ml a cada 8 horas e um laxante estimulante, o picosulfato de sódio, 10 gotas à noite. E orientado para tomar 40 minutos antes da viagem para casa, uma medicação para dor, né? O próprio reforço com codeína e paracetamol, até porque não estava em dose máxima. Então ele recebeu a primeira visita da equipe de saúde já na primeira semana e não tinha outras demandas físicas, foi abordado as queixas da família, mas foi feita uma nova reavaliação em 30 dias e o paciente já se encontrava acamado, com dores ósseas difusas, pobre resposta à medicação de resgate que tinha sido sugerida, além de insônia, irritabilidade e anorexia. O que fazer? Né? Um paciente que está em cuidado paliativo, tem uma doença metastática, não está tratando, a tendência é a doença piorar de forma gradativa. Então esse paciente provavelmente tem progressão de doença, talvez tolerância ao uso da codeína, e ele precisa de uma nova droga. Que nova droga dá? É um paciente que precisa ser escalonado para o terceiro degrau para receber opioide forte. Então a minha sugestão seria passar esse paciente para morfina, um comprimido a cada 4 horas e deixar 10% dessa dose como resgate. E a irritabilidade e a anorexia? Muito provavelmente a irritabilidade e a anorexia tem relação com a dor. A dor mascara tudo. Primeiro sintoma a ser tratado no meio de vários sintomas detectados na escala de ESAS é a dor. Tratando a dor, pode ser que ele volte a comer bem e pode ser que a irritabilidade também desapareça. Então esse é o sintoma a ser tratado e tratado de forma imediata. E usar o adjuvante. Esse paciente já usava anti-inflamatório, está restrito ao leito porque está com dor de difícil controle. Se eu trato melhor a dor, pode ser que ele volte até para a performance que ele tinha de 50%. E a gente pode usar um adjuvante que a gente usa muito, que é o corticoide, a dexametasona, ajudaria muito no controle dessa dor. Além disso, ainda potencializaria um pouco essa questão da anorexia, caso ela já estivesse presente como um quadro de síndrome de caquexia, anorexia, presente nos pacientes com neoplasia. Então o checklist da dor é o que o paciente diz ter, diferenciar sempre entre dor nociceptiva e neuropática, observar sintomas indiretos de paciente acamado, como espasticidade, e pacientes incapazes de se comunicar. Sempre pontuar a dor com uma escala analógica, pode ser visual analógica. Prescrever medicações de acordo com a escala analgésica da OMS. Sempre atenção aos detalhes, informar por que usa, como usa e prevenir os efeitos colaterais. Não é incomum o paciente preferir ter dor do que constipação. Então, se você não dá o laxante, o paciente constipa, ele não toma o seu remédio da dor. E ele vai dizer para você, doutor, eu prefiro ter dor do que ficar com o intestino trancado. Né? Até porque uma retirada de fecaloma manual é uma coisa bem dolorosa. Né? Então, a gente sempre tem que lembrar da dose de reforço que esses pacientes precisam ter, dos adjuvantes, sempre preferir a via oral. E entender que se essa dor não melhora com abordagem física e global, pode ser que a gente esteja diante de uma dor total, um sofrimento além do físico, que precisa ser abordado de forma bem ampla e multiprofissional. Né? E rapidamente falando, para não estender muito, sobre a morte no domicílio, que é uma coisa que às vezes a unidade básica está diante, o que significa? Muitos dos pacientes que são transferidos ao nosso serviço de suporte moram longe da unidade, eles já expressam a sua preferência de estar em casa, junto com a sua família, no seu ambiente. Né? Então, essa é a preferência e a gente vai sempre tentar respeitar quando o paciente tem sintoma controlado, onde não tem nenhum fator estressor em casa, um paciente usuário de droga, ou que cause ou outro adoecido, coisas que possam... A gente sempre vai trabalhar com essa possibilidade quando possível, que tenha retaguarda. É aí que entram a retaguarda da unidade básica de saúde. Então, sempre lembrar que necessita de orientação quanto à evolução da doença e quais os sintomas e complicações que podem acontecer. Então, essa família, esse paciente precisa estar informado sobre essas questões, para saber como agir, né? Porém, com alguns sintomas que vão ser gerados por progressão de doença, pode ser que tenha um desgaste muito grande do cuidador ou o sintoma seja refratário ao cuidado em casa, como acontece em algumas condições que eu vou falar, e às vezes isso vai fazer com que tenha que mudar essa proposta de final de vida em casa e sim o paciente ir para uma instituição para ser cuidado do seu fim de vida internado, que seria realmente a dispneia de difícil controle, o sangramento e o quadro de confusão mental,
que precede a morte, né? Então tem que existir contato telefônico 24 horas, tem que ter um atendimento de urgência domiciliar disponível, né, que nós temos o SAMU, tem que ter um transporte que seja capaz de levar esse paciente para receber medidas de conforto, né, com vagas disponíveis no hospital. Então, o cuidado paliativo, em suma, ele inclui a família no plano terapêutico, ele ultrapassa a esfera física do cuidado, ele trabalha em equipe e permanece cuidando após a morte. Ele deve ser iniciado sempre que possível no diagnóstico e ao mesmo tempo que se traça a conduta que prolonga a vida, né? E a utilização de escalas de sintomas e funcionalidade, elas devem ser incentivadas para que a gente possa ter um trabalho bem efetivo. Obrigado. O pessoal de São Miguel da Boa Vista já deixou uma pergunta. A morfina pode ser administrada em pacientes que têm coleletíase assintomática como um achado eventual em exames complementares? Isso quando a gente vai estudar sobre opioide, o que a gente sabe é que o opioide ele pode fazer contração do esfíncter de Oddi, e isso num paciente com colicistite aguda, isso poderia piorar o sintoma, né? Quem resolve o cálculo que está impactado ali é o cirurgião. E você não vai deixar o paciente com dor se você sabe que a conduta realmente não vai ser interferida ou atrapalhada por conta do opioide. Na verdade, nós estamos focados no tratamento da dor. Então, mesmo que o paciente tivesse uma colicistite aguda, né, um cálculo impactado, onde o procedimento, onde a intenção é cirúrgica ou por colangiopancreatografia retrógrada, é a morfina para essa dor forte. Então, não existe outra forma de tratar essa dor que não desta forma. Isso vai dar qualidade. A gente tem essa impressão porque a gente tem medo de usar a droga, e a gente sim tem que usar. E se for um cálculo em vesícula biliar, né, ou algo assintomático, aí realmente é mais simples ainda, pode ser usado. Pessoal de Saltinho, quando o paciente está lúcido e se nega a receber tratamento, até que ponto devemos respeitar a vontade dele? O Código de Ética Médica fala sobre autonomia, é direito dele, né? Agora, que tipo de tratamento? Tratamento de conforto ou tratamento contra a doença? Se o paciente não quer receber tratamento, ele não vai receber tratamento. É simples assim. Se o testemunho de Jeová não quer receber sangue, ele não vai receber sangue. Né? A gente precisa, isso está no Código de Ética, a gente precisa respeitar. Existe paciente, por exemplo, que tem dor e não quer ser tratado da dor. E às vezes por questões religiosas. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Nós não temos que impor tratamento porque a gente pensaria dessa forma. Né? Se a gente for ver os trabalhos, os médicos, boa parte deles, se soubessem que tivesse uma doença metastática, não seriam submetidos a tratamento oncológico. Mas ele, para os pacientes, prescrevem bastante. Então, essas coisas são um pouco confusas, né? Mas tudo com equilíbrio e de forma individualizada. A gente precisa individualizar e entender por que ele não quer receber tratamento. Isso é uma escolha com base, ele tem esse entendimento, isso é uma escolha dele, vamos acatar a escolha, mas não significa que vamos abandonar o cuidado. Esse paciente continuará sendo cuidado, até porque vai chegar um momento que ele vai ter, se não sintoma agora, vai ter sintoma. Então, isso que não pode existir. O que acontece é que o paciente diz, às vezes os pacientes são submetidos a tratamento por medo de dizer que não quer e achar que se ele disser não, ele não vai ser acolhido quando as coisas apertarem. Então, essas coisas têm que estar bem claras. A gente precisa sim acolher em qualquer etapa, independente da raça, da religião, né, independente das suas escolhas. Acredito que seja isso. Rafael, você quer complementar alguma coisa, dizer algo mais? Eu complemento dizendo que o Centro de Pesquisas Oncológicas estará sempre à disposição, principalmente com essa parceria com a Unidade Básica de Saúde de Florianópolis, em discutir sobre assuntos em tratamento de dor, e não porque também tratamento de dor em paciente não oncológico. Então eu, como formado em clínica médica e em cuidados paliativos, me coloco à disposição das pessoas que tiverem interesse em discutir casos particulares, individuais, que a gente é uma experiência do hospital de mais de 30 anos,
e que eu fui aluno deles e há 3 anos eu trabalho com isso e o que eu quero é disseminar essa filosofia e lógico que a partir daí, podendo dividir isso com vocês, a gente vai estar fazendo o melhor para os nossos pacientes.